pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo de reações orgânicas, no qual nós já falamos sobre as reações de substituição, né? Que nós vimos aí que o hidrogênio, um dos hidrogênios, né, da nossa cadeia poderá ser substituído por halogênio, né, que é conhecida como uma halogenação, NO2, a nossa nitração, ou sulfonação, que é a substituição do SO3. Vimos também as reações de adição, que através da quebra de uma dupla ligação, nós vamos adicionar à nossa cadeia halogênios, haleto de hidrogênio, né, ou água, certo? Então, hoje nós vamos falar das reações de eliminação. Essas reações de eliminação são reações onde alguns átomos ou grupos de átomos serão eliminados da molécula orgânica. Elas são consideradas o inverso das reações de adição, né? Na adição tem alguém chegando na molécula, e aqui na eliminação nós estamos retirando alguma coisa, né? Átomos ou grupo de átomos. Ela tem uma grande importância para a indústria química na produção do polietileno, que é a matéria-prima para a obtenção de plásticos, além da também saponificação, que nós vamos ver, tá? O primeiro tipo de eliminação seria a eliminação de hidrogênio ou desidrogenação. Então, nós vamos ter um alcano, como vocês se lembram, são hidrocarbonetos que só realizam ligações simples, né, entre os carbonos. E a partir dele, nós vamos obter um alcano, que a gente pode fazer essa reação ocorrer catalisando ela através de calor. Então, olha aqui um exemplo desse tipo de reação. Então, nós temos aqui o etano, tá vendo? 2 carbonos ligados entre si por ligações simples. Nós vamos eliminar 2 hidrogênios. Ó, o meu catalisador, né? Tá ali em cima da minha setinha, vai ser só o calor, só o aumento de temperatura. Então, com a retirada desses 2 hidrogênios, ficou ali um déficit de ligação dos nossos carbonos, que vocês se lembram, os carbonos realizam 4 ligações químicas, né? Se eu tirei 2, está faltando 2. Então, faço uma dupla ligação entre estes carbonos. E o que eu eliminei, o que eu tirei, foram 2 hidrogênios, não foram? Está ali representado, H2, o nosso gás hidrogênio. Temos também a eliminação de halogênio ou de halogenação. Olha só como é que ocorre. Agora nós temos ainda 2 carbonos, né, ligados por ligações simples, só que agora eu tenho a presença do bromo, 2 átomos de bromo. Como vocês sabem, o bromo se localiza na família 17, a família dos halogênios, né? Então, nós vamos colocar para reagir com o zinco sólido, tá vendo? Na presença de álcool. Agora, o nosso álcool é o catalisador, não é mais o calor, como era lá no alcano, tá vendo? Então, retirei os 2 átomos de bromo. Se eu retirei, ficou faltando ligação para completar as 4 do hidrogênio. Faço isso com a dupla, forma um alceno, mais o que foi retirado da minha molécula. Não foram 2 átomos de bromo? E a gente não tinha o zinco ali para reagir com ele? Então, o que sobrou? ZnBr2. Ainda nesses tipos de reação, a gente tem a eliminação de halogenidredos, tá? O que vai acontecer aqui? Aqui nós temos os halogenidredos como HCl, HBr e o HI,
que podem ser eliminados a partir de um haleto de alquila, catalisado por uma base que pode ser o KOH ou um álcool, tá? Ou às vezes os dois, depende da reação que a gente estiver trabalhando. Olha o exemplo aqui, ó. Nós temos a molécula CH3, CH2, CBr2 e CH3. Olha os nossos catalisadores, ó, a base KOH e o álcool, tá vendo? Um em cima, outro embaixo na setinha. Aí eu vou produzir a molécula, um alceno de novo, olha a dupla ligação. CH3, C, dupla C, CH3. Então, nós retiramos ali o halogênio, os dois átomos de bromo e o hidrogênio junto. Por isso, halogenidridos, tá vendo? Então, com a retirada de dois átomos de hidrogênio e 2 de bromo, nós formamos, além do alceno, 2 moléculas de HBr, que seria um ácido aí, né? Ácido bromídrico, certo? E temos ainda, gente, a eliminação de água, né? Que é conhecida como uma desidratação intramolecular. De um álcool, né? Que será catalisada pelo ácido sulfúrico H2SO4 concentrado e calor, uma temperatura por volta de 170 graus Celsius. Aí vai ocorrer a formação de um alceno mais a molécula de água. Nós vamos retirar do nosso álcool uma molécula de água. Olha o exemplo. CH3, né? Tá vendo? Tem um H separado ali. CH2OH é o nosso álcool. Aí a gente coloca ele na presença do catalisador, o nosso ácido sulfúrico, H2SO4, e sob a temperatura de 170 graus Celsius, né? Um calor, uma temperatura elevada. O que eu obtive como produto? Um alceno, tá vendo? CH2, dupla CH2. A gente conseguiu retirar do nosso álcool a molécula de água. Tá vendo? Com a substituição do hidrogênio lá de CH3 e da hidroxila do nosso outro carbono. Tá ali mostrando para vocês direitinho como é que ocorre essa desidratação. Além dessa forma, a gente também pode fazer com que ocorra uma desidratação entre dois álcools, tá? Aí a gente teria 2 moléculas de água, aí a gente vai ter o catalisador, o nosso ácido sulfúrico novamente, só que como a gente teria 2 moléculas de água, eu posso colocar numa temperatura um pouquinho menor. Em vez de 170, eu posso colocar 140 graus Celsius, tá? Aí, o que a gente vai ter como produto? Um éter e a molécula de água, tá? Então, não seria só esse tipo de desidratação, eliminação de água que a gente pode ter, não, tá? A partir de um álcool, formar um alceno e água. Eu posso também pegar 2 moléculas de álcool e produzir um éter e a molécula de água, tá? Então, se eu tiver uma molécula de álcool, eu tenho uma desidratação intramolecular, a formação de um alceno e água. E se eu tiver 2 moléculas de álcool, eu tenho uma desidratação intramolecular, formando uma molécula de éter e água, tá? Guardem aí. Agora, nós vamos falar da reação de saponificação. Ela também é conhecida como hidrólise alcalina. Através dela é que se torna possível o feitio do nosso sabão. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Quimicamente falando, eu vou ter a mistura de um éster proveniente de um ácido graxo, tá? Qualquer, uma base, na maioria das vezes é o hidróxido de sódio, NaOH, que é utilizado,
e a gente vai obter o nosso sabão, que é representado, quimicamente falando, por uma base, desculpa, por um sal orgânico, tá? Então, olha só, gente, a reação de produção de sabão, ela vai ocorrer entre um éster reagindo com uma base forte, produzindo o nosso sabão, e o glicerol, na maioria das vezes, tá? Praticamente, gente, todos os ésteres são retirados dos óleos ou das gorduras. Daí, né, a gente falar, ou vocês já devem ter ouvido falar, daquele sabão caseiro, né, que faz a partir da produção de óleo. O que a gente faz? Pega restos de óleo, reaproveita, põe para reagir com soda cáustica, na maioria das vezes, né? Aí você pode colocar, né, uma outra substância, como sabão em pó, para retirar o cheiro do sabão, né? E produz ali o seu sabão. Então, olha aqui um exemplo dessa reação, como eu falei com vocês, ó. A gente tem o triglicerídeo, tá vendo? É um óleo ou uma gordura, reagindo com uma base inorgânica, que é a nossa soda cáustica, o NaOH. Se eu tenho 3 moléculas de triglicerídeo, eu vou ter 3 também de base da nossa soda cáustica. Aí a gente tem o nosso sabão, mais o glicerol, ou a glicerina, tá vendo? Essa é a reação de saponificação, de fabricação do sabão, que vocês já devem ter visto ou pelo menos ouvido falar a respeito, né? Essa reação, gente, ela também é conhecida como uma hidrólise alcalina de um óleo, que seria o nosso glicerídeo ali, né, no caso o triglicerídeo ali. E por que a gente fala que é uma hidrólise? Porque o que vai acontecer? Esse nosso óleo, né, essa reação com a nossa base aí, ela vai ocorrer aonde? Na presença de água. Por quê? O que a gente faz? A gente pega o óleo, pega a soda cáustica e dissolve ela em água, tá? Para poder colocar a alcalina, devido à presença da base aí, da nossa soda cáustica, né? Claro. E a gente também costuma mostrar que, aqui no nosso exemplo não apareceu, mas costuma vir ali na setinha a água, né, o H2O, e um triângulozinho, que seria o símbolo de calor, tá? De aquecimento, porque é uma reação que vai produzir um certo aquecimento durante o seu processo, devido à reação da soda cáustica ali, tá? Que vai acontecer aí. Então, o produto da saponificação sempre será o sabão e o nosso glicerol, que é o nosso álcool aí que a gente já havia falado. Tranquilo? Então, dando continuidade, vamos falar das reações de esterificação. Esse tipo de reação, gente, é considerado uma reação reversível de álcool junto com um ácido orgânico, tá? Pode ser também inorgânico, produzindo éster e água. Quando essa reação é inversa, ela é denominada, né, de hidrólise do éster, desculpa. Olha um exemplo aí. Então a gente tem um ácido, né, tá vendo? Um radical qualquer, nosso grupo funcional C dupla OH, reagindo com um álcool, né? O R1 aí seria o nosso qualquer radical, e a hidroxila, o HO, tá vendo? Vai produzir o nosso éster radical qualquer, C dupla O e um outro radical, né? Uma sequência, um carbono ligado a esse outro hidrogênio, mais H2O, que é a nossa molécula de água.
Esse tipo de reação, gente, que a gente acabou de ver aí, né, que eu falei com vocês, que se ela for uma reação inversa, chamada de hidrólise do éster, né, o que vai acontecer? Vocês sabem, né, que quando tem essa dupla seta aí, a gente tem um equilíbrio dinâmico no nosso processo, tá? E ele pode ser deslocado para o lado do éster, tá? Quando tiver uma substância que é considerada desidratante. Então, a gente, por causa disso, né, fica comprovado que uma reação de esterificação, que em uma reação de esterificação, o oxigênio do grupo OH do álcool continua na molécula do éster. E o oxigênio do grupo OH do ácido é que vai ser eliminado e formar a nossa água aí, tá? Produzindo a nossa reação aí de álcool, tá? Então, a nossa hidroxila, ela vem da nossa molécula de ácido, tá? Esse tipo de reação, para que ela possa ser acelerada, possa ocorrer de uma maneira mais rápida, a gente pode usar o ácido como catalisador. Olha aqui como é que ficaria isso. Então, ó, tá vendo? O nosso ácido carboxílico está ali representado por um ácido graxo qualquer. O álcool, né? Ali a gente tem a nossa hidroxila, o nosso OH. Tá vendo o ácido ali no catalisador em cima da nossa setinha, produzindo o nosso éster, ó, o grupo funcional C-OH ali ligado a um radical qualquer, mais a nossa molécula de água, tá? Então, se a gente quiser ou precisar que esse tipo de reação ocorra mais rapidamente, é só utilizar um ácido como catalisador. Essa nossa hidrólise de éster, ela tem dois tipos basicamente, a ácida e a básica. O que seria uma hidrólise ácida? Ela vai ocorrer em meio ácido, né? E é um processo reversível, tá? Gerando um álcool e um ácido carboxílico. Então, é aquele processo que a gente tem o equilíbrio dinâmico, a dupla seta aparecendo na nossa formação. Então, olha só, tá aqui, ó, né? O nosso radical qualquer aí, ó, C-O-R, que seria o nosso éster, né? Mais água, produzindo o ácido carboxílico, ó, C-OH, mais o nosso álcool, né? Reversível, pode partir do álcool, ó, o R'OH aqui, mais o nosso ácido carboxílico e vai produzir lá o nosso éster. Nos dois sentidos ocorre aí mostrando, comprovando que é um tipo de reação reversível, né? O processo reversível. A hidrólise básica ou saponificação, tá vendo? A hidrólise básica é a formação ou produção do nosso sabão, é realizada em meio básico e trata-se de um processo irreversível, gerando álcool e um sal de ácido carboxílico. Então, aqui na saponificação ou hidrólise básica, a gente não tem essa reação acontecendo nos dois sentidos. É um só, ela não é reversível, ela não tem como voltar. Então, olha aqui, a gente tem o éster, tá vendo? C-O, né, ligado a radical, um carbono, né, qualquer ali. A nossa base, NaOH, hidróxido, né, melhor dizendo, de sódio. Aí tá ali, ó, saponificação ou hidrólise, produzindo o nosso sal aí, né, o nosso carboxilato de sódio, tá? Que é chamado aí, ó. Então eu tenho radical C-O, e ali a gente tem a ligação do nosso sódio, do nosso Na. E a produção do nosso álcool aí, ó.
OH, nossa hidroxila, ligada à radical, tá? Então, gente, seria isso por hoje, as nossas reações de eliminação, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem me chamar que eu esclareço, tá? No mais, obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima aula.